Estamos começando mais uma live do nosso canal que você já acompanha. E nesse momento, inclusive, se você não se inscreveu, se inscreva para colaborar com esse canal, que é um canal voltado para informações, conhecimentos de grande importância para os nossos interesses sociais. Então, dê seu like e divulgue os nossos conteúdos. Hoje, como divulgado, estaremos conversando aqui com Humberto Oliveira, que está aqui. Boa noite, Humberto. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos vocês que fazem o DEFOC aí na Bahia. É um prazer estar aqui. Humberto está meio baqueadinho, porque ele está gripado, gripadíssimo, está ali fazendo esforço para cumprir o seu compromisso aqui com a nossa live de hoje. E temos mais um convidado de hoje, que é o Wilson Dias. Boa noite, então, a todos e a todas. Prazer grande estar com vocês aqui. E mais uma vez, Humberto, estamos juntos aí na construção deste programa PAIS, Programa de Produção e Consumo de Alimentos Saudáveis. Uma construção, uma ideia que eu acompanhei um pouco, já vem se desdobrando há algum tempo, e finalmente ganhou uma forma e uma condição de ser desenvolvido, aplicado aqui nos territórios do Nordeste, todos os estados do Nordeste, através do consórcio, da parceria do Consórcio Nordeste com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, a Secretaria-Geral da Presidência da República, o Ministério do Desenvolvimento e Integração Regional e Ministério do Trabalho, através da Secretaria Nacional de Economia Solidária. Nós aqui na Bahia já fizemos o lançamento oficial do programa, com a presença de Humberto e o Wilson, e de alguns secretários, a primeira-dama, Tatiana Veloso, já esteve conosco, e todos os colegiados territoriais, através da Coordenação Estadual dos Territórios. E essa live hoje é para a gente falar com um público ainda mais amplo, e reforçar aí com a turma dos territórios, que foram mobilizados também para nos acompanhar. Para a gente é muito importante que todos estejam muito bem esclarecidos, porque trata-se de um programa realmente inovador, que tem um propósito muito importante de integrar políticas e de coordenar políticas com a participação social dos territórios. Então, Beto, eu gostaria de começar com você falando assim, como é que nasceu o PAIS e qual é o propósito maior desse programa. Então, tem uma resolução do Consórcio Nordeste de 2021, em que cria o PAIS Nordeste. Agora nós, digamos assim, nos últimos 12 meses, mais ou menos, começamos a discutir como colocar ele em operação, como operacionalizar essa grande ideia, né, essa resolução dos governadores do Nordeste e das governadoras, né, sobre produção de alimentos. Então, a primeira mudança que a gente propôs foi que tratasse também do consumo, não só da produção, mas do consumo de alimentos, né? Afinal, no mundo rural, nós não temos só pessoas que produzem alimentos, temos famílias que também são famílias consumidoras, e a gente deve ter sempre esse olhar, que é o olhar mais amplo da cidadania, né? Que essas são pessoas que trabalham para a produção de alimentos, mas que também nós temos que ter esse olhar do consumo, né? Então, o programa PAIS Nordeste, ele vem com esse propósito, né, de ser uma estratégia, mais do que um programa novo com novas linhas de execução, de financiamento, de implantação, ele como uma estratégia de melhorar a eficiência das políticas públicas nos territórios, o que a gente diz na aterrissagem das políticas criadas pelo governo federal, né, de como elas chegam para a população de cada um dos territórios, né, porque entre a criação da política no âmbito da gestão federal, né, até a sua chegada à ponta, né, que são os territórios efetivamente onde vivem as pessoas, existe muitas vezes algumas dificuldades de aplicação dessa política. Então, o PAIS Nordeste faz esse esforço de que essa política seja bem aplicada, com resultados, com eficiência, com eficácia, com efetividade lá nos territórios, né? E uma preocupação que já vem do esforço do Programa Território da Cidadania, e é inata
a abordagem territorial, que é a articulação das políticas públicas, que as políticas possam chegar nos territórios e elas possam chegar de forma articulada entre elas, né? Que elas possam atender a cidadania de uma forma mais geral e complementar, né? Esse é o propósito do programa Paz Nordeste. Pelo que eu estou vendo, o programa já nasce acumulando essa experiência toda e procurando exatamente atuar naqueles pontos onde ocorrem maiores fragilidades nos processos de execução. Na nossa região Nordeste, nós estamos com um terreno muito fértil para a gente implementar essas ações do PAS, porque é uma das regiões do Brasil que está mais territorializada. E aqui a nossa Bahia com 27 territórios de identidade. Então, isso é uma coisa importante porque já demarca aí uma oportunidade. Não se consegue implantar um programa dessa magnitude, por exemplo, ou teríamos mais dificuldade em outros estados. No Nordeste, mais fácil, na Bahia, mais fácil ainda, porque nós temos aqui os 27 colegiados territoriais constituídos e funcionando. E aí, podemos dizer, já estamos, assim, com as condições iniciais para você implementar um programa dessa magnitude. O PAS, ele vai começar com 2 tipos de ações que nós, assim, definimos. Nós definimos que um bloco de ações, 6 ações, são aquelas que chamamos de ações básicas, porque ela vai acontecer em todos os territórios. E depois, outras ações que nós chamamos de ações especiais. Então, as básicas, ela vai acontecer em todos os territórios, e as essenciais, não necessariamente. Então, uma ação essencial, por exemplo, ela pode acontecer em parte dos territórios, em 10, 20, 30. Já outra ação pode acontecer em também mais 10, 5, 3. Vai depender da capacidade do território em planejar e também do financiador, do agente público que vai financiar aquele tipo de ação ali no território. Então, é isso que diferencia as especiais das básicas. Mas vamos falar das básicas, que é o mais importante. Essas básicas são 6, e a gente quer que ela ocorra em todos os territórios. Nós elegemos as políticas do MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, do MDS, da Secretaria Nacional de Economia Solidária e do Ministério da Integração Nacional. Tendo aí também, não como entregas diretas, mas como uma ação de governança e apoio institucional muito importante para fortalecer o protagonismo social, a Secretaria-Geral da Presidência da República. Então, no âmbito nacional, o PAS, inicialmente, ele vai desenvolver ações que estão sendo aportadas por esses ministérios. Depois nós vamos crescendo, começando aí com 6 ações básicas iniciais, e na medida que o território vai criando musculatura, vai se fortalecendo, você vai agregando novas ações, que são as ações especiais e mais ministérios. Aí vai entrar o Ministério do Meio Ambiente, vai entrar outras ações de outras secretarias do MDA, enfim, a gente vai crescendo. Então, todas essas primeiras 6 ações, como nós estamos chamando, básicas, essenciais, elas servem para começar a acontecer o PAS em cada território. Organizar ou reestruturar o colegiado territorial, seus comitês, seus núcleos, seu regimento interno, sua composição, seu funcionamento, enfim, todas as características que dão conta de uma boa governança territorial. Depois, você também ter uma boa estratégia de comunicação, de ter protagonismo local, com os conselhos interagindo, não somente com os conselhos, o CODETE, mas os CONSEAs, esse ambiente plural, democrático que existe no território, ele ser mobilizado e ele ser, de alguma forma, existir com uma força muito maior
para que a população tome conhecimento do que está acontecendo nas políticas públicas, como é que a gente forma mais cidadãos, inclui os jovens, as mulheres, os quilombolas. Então, tudo isso está aí linkado com essa ação que nós chamamos de participação social, aumentar a participação social do território. E aí, juntando com a organização da rede de ATE, os técnicos, para fazer projetos indutores do desenvolvimento, fazer o plano safra e com a estratégia de segurança alimentar e nutricional e o plano, juntando tudo isso, nós vamos compor aí o que nós chamamos as ações iniciais do PAIS. E por 2 anos, nós vamos dar força a essas ações, vamos ter guias para orientar os territórios como elaborar todos esses instrumentos, como mobilizar os atores locais, um passo a passo de como fazer as oficinas, os eventos, as reuniões, o que tirar de cada um desses eventos, enfim, essa força toda que a gente quer colocar a serviço aí dos territórios, e o PAIS é o instrumento para que a gente possa conseguir fazer tudo isso. Como é que a gente pode atuar com o PAIS, né? Então, é muito importante que a turma dos territórios procure os municípios, porque é lá nos municípios que a coisa vai acontecer, né? O território, ele é o campo de articulação, de organização institucional, né? Então, a gente sempre lembra que a política territorial é uma política institucionalista. Ela trabalha com as representações, as instituições, e são essas instituições que têm que se comprometer com os resultados e buscar formas, caminhos de cooperar, né, para cada um trazendo o seu papel. Então, como vocês já nos disseram, esclarecendo, a rede de ATE vai conversar tecnicamente entre eles, vai discutir, trocar e encontrar os caminhos técnicos mais adequados para atingir as metas. Cabe às instituições, ao colegiado na frente, estar acompanhando isso, orientando com as informações importantes sobre as questões sociais, as dificuldades, os problemas que o território encontra, buscando as articulações, mobilizações para dentro do programa. Isso que é fundamental o papel. É importante reconhecer a qualidade das políticas públicas, a qualidade do conteúdo das políticas públicas, né? Nós temos políticas públicas muito avançadas nesse governo, né? Nós precisamos enfrentar um outro desafio, que é como agregar uma forma de fazer a política pública também diferenciada, para não ser da mesma forma que os demais que não têm compromisso fazem, ou quando fazem, como eu disse, com clientelismo, com fisiologismo, atendendo aos seus exclusivamente, né? Nós não podemos, eu acho que a gente não pode combater conservadorismo com conservadorismo, fisiologismo com fisiologismo, clientelismo com mais clientelismo. Nós precisamos encontrar uma maneira diferenciada de fazer. O esforço das políticas com a abordagem territorial é acrescentar aos conteúdos das políticas públicas, que, mais uma vez, ressalto, tem uma qualidade excepcional nos governos, tanto do presidente Lula como da presidenta Dilma, né? Os conteúdos que demonstram o compromisso com a população, né? Mas nós precisamos acrescentar essa forma de fazer, essa forma de incluir a sociedade no debate dessas políticas, não só na formulação, mas no próprio acompanhamento das políticas, no controle social, na tomada de decisões, ainda que, como eu já disse aqui, nem todas as decisões são tomadas no nível local, né, mas abrir esse diálogo para essa possibilidade de relação entre a percepção do gestor público nacional, do gestor público estadual, do gestor público municipal e com a sociedade civil, né, trazendo o seu conhecimento, o seu compromisso setorial. Eu, assim, estou muito otimista que, mais uma vez, nós vamos seguir com uma política que vai alcançar os gestores por aquela contaminação positiva, a inveja positiva, aquela coisa boa que nem todos vão abraçar no primeiro momento, a gente tem que ter consciência disso, mas vão existir aqueles que vão ter secretário de agricultura, vão ter prefeitos,
E aí a gente vai ter as boas experiências, que recepcionaram bem a proposta do PAS, aderiram, se incorporaram, praticaram, fizeram e vão colher os resultados. E a gente vai ter esses resultados para mostrar, de várias ordens, com as metas que estão sendo estabelecidas. Aumentar o volume de crédito, aí, por consequência, aumentar a produção. Nós vamos medir tudo isso. Melhorar o abastecimento local, a renda das famílias. Então, com esses indicadores, isso vai tocar, sem dúvida, ali os gestores públicos, de um modo geral. E a gente vai poder comparar, ver resultados. Nesse sentido é que eu entendo que nós vamos fazer do PAS um programa que ele vai ser o motor dele mesmo. Na medida em que a gente vai colhendo resultados, retroalimentando. Ok, minha gente, eu quero aproveitar também aqui, primeiro, para dizer à turma, para curtir nosso canal, dê o like aí, você que entrou depois, eu falei no início, divulgue esse canal Cardefoc, que é da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, do Departamento de Formação, tem cumprido um papel muito importante, porque todos os temas que nós trazemos aqui são de profundo interesse social, para esclarecer, para informar, para gerar conhecimentos que são úteis. Então, gente, vamos dar nosso like aí, vamos divulgar para as pessoas, inclusive nossas lives ficam gravadas no nosso canal, quem não viu, você pode divulgar e chamar as pessoas para assistirem posteriormente lá no YouTube ou no Instagram. Dizer publicamente aqui ao Wilson e ao Humberto que vocês dois nos inspiram, vocês são dois gestores que já passaram aí pelas pastas, demonstraram profundo compromisso, interesse, competência na gestão da coisa pública. Agora, como consultores, continuam, né, não trabalham de maneira mecânica, meramente automática, está sempre pensando à frente, buscando caminhos novos, inovar, que é fundamental, superar esses modelos clientelistas, atrasados, que não tira a gente do lugar, né? Então, isso é muito importante hoje no Brasil, e acho que os gestores públicos estão aqui, se inspirem, acreditem, né, porque também a gente não pode fazer política sem uma dose de utopia, sem uma dose de desejo, de vontade de ver as coisas acontecerem diferente. E a gente tem que apostar nisso porque o futuro começa agora, a gente não pode ficar esperando que as coisas aconteçam, elas só vão acontecer se a gente iniciar, começar a transformar. É isso aí, gente, um abraço para todas e todos, divulgue essa live, multiplique, vamos todos ser agentes, construtores do programa de produção e consumo de alimentos saudáveis. Um abração, Wilson, um abração, Humberto, beijo para todos.